seria a nova Basílica do Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade, em Goiás. A construção começou em 2012 e é uma das peças da investigação do Ministério Público Goiano que apura irregularidades em associações presididas por um dos padres mais populares do Brasil. Contribuições de fiéis financiam a obra, mas a suspeita é de que as doações também estejam sendo usadas para comprar avião, fazendas, terrenos e imóveis de luxo, com a colaboração de laranjas num suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro. A reportagem é de Ana Carolina Raimundi, Mohamed Saig e André Maciel. Nós estamos conseguindo quitar nossos compromissos financeiros que essa obra exige. Retire seu boleto, faça sua contribuição. Existem pessoas enriquecendo ilegalmente com o dinheiro das doações? Esse é o objetivo que a investigação quer provar, né? Mas, ao que tudo indica, nós temos indícios nesse sentido. A fé move a cidade que espera a conclusão de uma obra que já dura 8 anos e ainda está assim. Aqui está sendo construída desde 2012 o que promete ser uma das maiores igrejas católicas do Brasil, o novo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. A expectativa dos fiéis é tanta que a obra virou ponto turístico. Antes da pandemia, 1.500 pessoas visitavam o canteiro de obras todos os dias. E todos os anos, desde o século XIX, Trindade recebe romeiros de todo o Brasil, na celebração da festa do Divino Pai Eterno. E eu venho pagar minha promessa que eu fiz ao Divino Pai Eterno de vir uma vez no ano aqui rezar junto com ele. Temos o Ciro de Nazaré, temos Aparecida e Trindade, está entre as três. Terceira maior festa religiosa do Brasil. No ano passado, a festa recebeu 3 milhões de fiéis. Atualmente, o organizador desse grande evento é o Padre Robson de Oliveira. Ele é a figura central da festa, o Padre Robson. Os devotos, eles gostam muito, admiram. Eu acho ele muito bom. Muita gente se esquece de que a nossa maior riqueza, o nosso maior bem é Deus. O Padre Robson de Oliveira Pereira nasceu em Trindade e tem 46 anos. Desde 2003, ele é o reitor do Santuário do Divino Pai Eterno. Quem é que edifica esses pilares? O crescimento da festa fez a atual igreja ficar pequena. Daí o Padre Robson teve a ideia de construir uma muito maior, o novo santuário. A AFIP é a Associação dos Filhos do Pai Eterno, entidade civil que ele criou em 2004. O site da associação diz que o objetivo dela é proporcionar auxílio na vivência da fé, propagar a devoção ao Divino Pai Eterno. As doações recebidas, diz o site, são voltadas para a evangelização por meio da TV e para obras sociais. E desde 2012, erguer a nova basílica. Associe-se à FIP e ajude na campanha do cimento da nova Casa do Pai. A AFIP vive de doações, feitas pelo site, pelo telefone e principalmente pelo pagamento de boletos enviados pelo correio para todo o Brasil. Se você ainda não recebeu minha carta de novembro, acesse o nosso portal paieterno.com.br, retire seu boleto, faça sua contribuição. E foi com o dinheiro da AFIP, segundo a polícia, que em 2017 o Padre Robson pagou mais de 2 milhões de reais para um grupo que tentava extorquir dinheiro dele. Os bandidos teriam imagens e informações hackeadas do celular e do computador do padre. Esse vídeo exclusivo mostra, segundo a polícia, a diretora financeira da AFIP, Roane Carolina Azevedo Martins, entregando parte do dinheiro a um dos criminosos. Dinheiro vivo que era entregue para os extorsionários. Eram entregas semanais feitas num shopping da cidade. Também foram feitas transferências bancárias. O hacker lá também conseguiu fazer o saque, me parece que R$300 mil, dinheiro que não foi recuperado. Nessa entrevista ao Fantástico, o Padre Robson diz por que usou o dinheiro da associação. Porque eu mesmo não tenho condições financeiras para fazer e nem atender esse tipo de pedido que foi feito.
O padre diz que todos os pagamentos foram feitos com monitoramento da polícia. O caso está sob sigilo de justiça, mas o Fantástico apurou que na investigação constam pagamentos feitos pelo padre antes da polícia entrar no caso. 5 pessoas acabaram presas. Parte do dinheiro não foi recuperada. A partir daqueles pagamentos que ele fez lá na extorsão, que geraram um prejuízo de mais de R$1 milhão para a FIP, e ali ele pagou para que os seus segredos não fossem revelados. As informações que seriam divulgadas pelos criminosos não foram reveladas. O processo ainda está em andamento, os valores estão retornando para a associação mediante um procedimento judicial competente, que não pode ser célere em função do que eu peço, mas o dinheiro irá retornar à FIP. Tanto dinheiro movimentado levou o juiz do caso a pedir uma investigação. E daí chegou-se a essas movimentações gigantescas, né, que também acabaram chamando a atenção por si. Compras de fazendas caríssimas, né, casas, condomínio fechado, casa na praia, são coisas que despertaram a atenção em função de que você tem uma entidade religiosa atuando fortemente com atividade econômica, né? Depois de criar uma primeira associação, o padre Robson criou mais 2. Entre 2008 e 2018, as 3 movimentaram R$2 bilhões. Esses R$2 bilhões, teoricamente, seriam de doações dos fiéis, é isso? De doações dos fiéis, exatamente. Nós estamos falando aí de entrada e saída, tá? Crédito e débito, aí dá 2 bilhões. Uhum. Até 2018 daria um bilhão de entrada. O GAECO, Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público de Goiás, levantou todas as transações financeiras das associações nos últimos 10 anos. Negociações difíceis de entender até para os investigadores. Foram quase 3 anos de investigação para rastrear mais de 1.200 transações de compra e venda de imóveis, além de transferências, depósitos e saques milionários. No vídeo do pagamento da extorsão, você viu a diretora financeira da AFIP, Roane Carolina, entregando dinheiro a um criminoso. Ao longo de 10 anos, Roane Carolina e mais 2 homens sacaram em dinheiro vivo mais de R$109 milhões das contas da AFIP. Por que uma funcionária da AFIP saca tanto dinheiro vivo? O que se faz com tanto dinheiro vivo? Bem, eu não tenho conhecimento disso. Acho que precisa ser apurado isso aí para entender se isso é realmente uma suposição ou uma verdade, viu? Os saques dos 109 milhões foram descobertos depois que a Justiça determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados. O Fantástico procurou Roane, que não quis gravar entrevista. E agora não tem condição de falar. O GAECO também quer entender por que as associações chegaram a comprar fazendas, uma delas avaliada em R$100 milhões. Outro imóvel é esta casa no litoral da Bahia. Custou R$2 milhões. Os investigadores perceberam que milhares de transações financeiras foram feitas durante anos por um mesmo grupo de pessoas. Sócios migram de uma empresa para outra, empresas mudam de nome e os donos vendem bens para as associações presididas pelo padre Robson. É o caso de Celestina Celes Bueno, pessoa de confiança do padre. Já trabalhou conosco aqui como doméstica, né? Então ela tem uma relação de amizade e muita proximidade comigo. Celestina foi funcionária do Santuário do Divino Pai Eterno entre 2011 e 2014. Nessa época, Celestina ganhava em média R$1.000 de salário. Mesmo assim, a partir de 2014, virou sócia de pelo menos 3 rádios. Uma delas recebeu mais de 90 milhões das associações do padre, ao longo dos 10 anos analisados pelo GAECO. Essa mesma rádio vendeu a uma das associações do padre a casa de praia na Bahia. Entendemos que a melhor coisa seria, vamos fazer investimentos imobiliários, compramos fazendas, compramos gado, fizemos investimentos que são totalmente dentro das finalidades da entidade
e por isso mesmo totalmente ilícitos, e por isso a gente foi fazendo. Chegamos a um patamar grande. A finalidade dela é a evangelização e a construção da basílica. E, de repente, ela se torna uma grande proprietária rural, né? Investidora de imóveis, fazendas, mineração, rádios, né? Publicidade. E um avião de 2 milhões de reais, vendido por uma das rádios da Celestina. Um avião velho, muito velho. Precisamos desse avião como veículo para nos transportar para cidades pequenas. Celestina acabou saindo das rádios. Uma delas pagou 4 milhões de reais pela parte de Celestina na empresa. Eu acredito que essas pessoas, até pelas origens humildes, e por são pessoas humildes, elas ou foram usadas ou foram cooptadas. E se foram usadas, é o caso típico de laranjas. Não tem nada a ver com laranja, não. Isso aí é outra conversa. Ela não teve nenhum benefício pessoal, ela entrou por pura bondade e por querer ajudar a completar como pessoa de confiança nossa. Celestina não quis gravar entrevista. Hoje ela mora nesta casa. Na sexta-feira, o Ministério Público foi para as ruas de Trindade, Goiânia e São Paulo numa grande operação. Promotores foram até a casa do padre Robson e mais 15 endereços de pessoas físicas e empresas para cumprir mandados de busca e apreensão. A investigação, ela traz indícios de uma organização criminosa. É uma frase comum de se usar hoje em dia, né? Não dá para se falar isso. Eu acho isso muito precipitado. Mas eu aceito com tranquilidade, com uma certa tristeza, que eu possa ser até chamado de um membro, assim, né? De uma organização que não segue a lei. Numa das muitas transações investigadas, um diretor da AFIP recebeu 400 mil reais da própria associação. No mesmo dia, esse diretor depositou 400 mil reais na conta de Adriane Oliveira Pereira, uma das irmãs do padre Robson. Padre, alguma vez a AFIP fez algum depósito, alguma transação financeira com as suas irmãs? Não tem nenhuma relação financeira das AFIPs, se é assim que você quer chamar, com as minhas irmãs. No total, cerca de 100 pessoas e empresas que fizeram negociações com as AFIPs estão nos radares dos investigadores. Quebras de sigilo fiscal e bancário mostraram milhares de saques, transferências e depósitos com indícios de irregularidade. Segundo os investigadores, os valores movimentados, não só pela AFIP, mas por todos os envolvidos na investigação, podem ser maiores do que 2 bilhões. Entre 8 e 10 bilhões de reais circularam ou circulam nas mãos desse grupo. Uma das linhas de investigação é lavagem de dinheiro de empresários e políticos. O chamado núcleo político do esquema recebeu das AFIPs mais de 43 milhões de reais. Padre, as AFIPs lavam dinheiro para políticos e empresários? Não, de forma alguma. É uma afirmação que deve ter a sua... Respeito muito o Ministério Público, acho que é uma maneira, inclusive, de poder sanar todas essas expectativas aí, ou dúvidas, mas acredito que eles vão constatar que não existe essa intenção e nem essa ação na FIP, viu? Pode ser que eu tenha comprado um imóvel de alguém que seja político. Não foi nenhuma transação errada ou que fugisse à ética ou à finalidade da instituição. Não sei se a intenção de dizer que eu lavei dinheiro ou que houve algum tipo de coisa errada na transação. Eu não vejo isso hora nenhuma. Essas imagens exclusivas mostram os promotores fazendo buscas na chamada Casa dos Padres, em Trindade. O padre Robson acompanhou o trabalho dos investigadores. Os promotores também estiveram nessa casa que o padre usa muito. Tem banheira de hidromassagem, piscina aquecida na área interna e banheiro de mármore. O padre dorme nessa suíte. A casa é da AFIP. É normal você ter uma estrutura,
Você está falando casa de luxo, né? Mas são ambientes bons para se descansar, para se conviver e se socializar. São estruturas necessárias. Eu sou uma pessoa, Ana, eu não tenho nada no meu nome. Eu não tenho nada, eu não tenho um patrimônio, eu não tenho um lote na minha vida, nunca tive. Na sexta, o padre pediu o afastamento da reitoria do Santuário do Divino Pai Eterno e das associações. Em nota, a Arquidiocese de Goiânia e a Província dos Missionários Redentoristas de Goiás, a Congregação do Padre, dizem que recebem com surpresa e aceitam com humildade os atos praticados pelas autoridades judiciárias do estado de Goiás. A nota diz que as duas instituições estão abertas para apurar com transparência quaisquer denúncias em desfavor de seus membros. Diz também que elas confiam no trabalho evangelizador de cada um de seus sacerdotes e que querem o esclarecimento de todos os fatos. O secretário de Segurança Pública de Goiás afirma que investigadores se reuniram com emissários do Vaticano. Eles receberam uma denúncia daqui de religiosos que não coadunam com esse tipo de procedimento. O Fantástico procurou o Vaticano. Um integrante da congregação do Padre Robson disse que instituiu uma comissão para acompanhar o caso. 4 crimes estão sendo investigados: apropriação indébita, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Olha, é uma investigação ampla, é uma investigação que leva em consideração a própria fé católica, que coloca a necessidade de uma apuração aprofundada de negociações que foram feitas. Não existe nenhuma má intenção, nenhuma atividade criminosa, não existe nenhuma atitude. Agora, são números altos? São. Os números altos é que me condenam? Não. Porque tudo que a FIP faz é dentro da regra, da finalidade e da lei. Enquanto isso, a igreja não fica pronta, mas já tem um sino importado da Polônia, de cobre e estanho. Pesa 55 toneladas. Custou 6 milhões de reais. Segundo o padre, o novo santuário, inicialmente orçado em 100 milhões, vai custar muito mais. Ele não é barato, não. Nós temos um orçamento prévio dele que, pela